Vamos receber a palavra de Deus, abençoando o nosso coração e a nossa vida nesta manhã. Eu quero convidar você para a gente mergulhar mais uma vez nos nossos 52 dias. Nós estamos aí no nosso projeto 52 dias de reconstrução e eu creio em nome de Jesus que Deus está fazendo e fará na sua vida uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra de reconstrução. Hoje, o nosso 6º dia, e eu creio que Deus, Ele ministrará a tua vida, abençoará a tua vida, com mais um passo que você está dando aí, para que você, até dia 2 de setembro, ainda nesse ano, você esteja experimentando o melhor do Senhor. 2020, um ano muito abençoado, um tempo em que Deus preparou para abençoar a tua vida e o teu coração. Eu creio que esse tempo, aprendi uma vez que quanto pior for o inverno, melhor será a primavera e o verão. E eu creio assim que eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil, né? Esses últimos meses foram difíceis. Então eu creio que a bênção do Senhor será grande sobre a nossa vida. Mas a gente precisa se posicionar. Nós precisamos dar os passos certos. E é sobre isso que a palavra de Deus nos orienta. E é sobre isso que o Espírito Santo de Deus quer nos guiar. Deus quer abençoar a nossa vida. Nós precisamos dar os passos certos. E estes 52 dias, nada mais são do que os nossos passos certos em direção a um propósito maior que Deus tem para a nossa vida. Portanto, estes dias que nós estamos aqui estudando e compartilhando o amor de Deus juntos, eles são princípios que nós devemos trazer para a nossa vida, entendê-los na nossa mente, só que praticá-los na nossa vida. E aí sim terá sentido, tá bom? Então, eu não quero que você chegue lá no final desse tempo nosso e você diga... eu estive presente, eu participei, eu ouvi todas as ministrações e não aconteceu nada na minha vida. E aí, a gente conversando, eu vou perguntar para você o que você colocou em prática, você diz, não é que eu coloquei em prática, eu ouvi, tá bom? Então, é muito importante que quando você ouve a palavra de Deus, seja aqui, nos 52 dias de reconstrução, seja em qualquer momento em que você estiver ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela faz diferença na nossa vida quando nós a colocamos em prática. Por isso, não é só ouvir, é colocar em prática. Tá? Então, eu quero sempre lembrar você deste passo importante que você dá, de trazer para a tua vida, para o teu dia, a palavra de Deus. Tá bom? Hoje nós vamos ler novamente o começo do capítulo 2, o final do capítulo 1, o último versículo, e os primeiros 9 versos do capítulo 2 do livro de Neemias. Lembrando que nós estamos estudando 52 dias de reconstrução, porque foram 52 dias que Neemias levou para reconstruir os muros de Israel. E nós estamos usando Neemias como modelo de vida para todos nós. Você sabe que uma das coisas que eu aprendi, isso aqui é importante também para você, uma das coisas que eu aprendi certa vez com uma pessoa uma pessoa com muita intimidade com Deus, bem próxima de Deus. Eu aprendi que todos os personagens da Bíblia, todas as personagens da Bíblia, as pessoas que a Bíblia cita, elas falam de alguma maneira da minha vida. É eu que estou ali. É a minha vida que está ali. Por exemplo, quando eu leio sobre Davi, é a minha vida que está ali. Quando eu leio sobre Neemias, é a minha vida que está ali. Quando eu leio sobre Elias, é a minha vida que está ali. Quando eu leio sobre Moisés, é a minha vida. Deus usa as pessoas da Bíblia para ministrarem meu coração, para ministrarem o teu coração. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre Pedro, está falando sobre você. Quando a Bíblia fala sobre Esther, está falando sobre você. Quando a Bíblia fala sobre Salomão, está falando sobre você. Entendeu? As pessoas que a Bíblia cita falam sobre a nossa vida. Nós estamos falando sobre Moisés, sobre Neemias, e falando sobre Neemias, nós estamos falando sobre a nossa vida. Tá bom? Então vamos lá? Vamos para a leitura? O último verso
do capítulo 1. É uma oração final da oração de Neemias. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer, o teu nome. Tá? Então, essa é o último momento da oração de Neemias, capítulo 1. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos para a oração deste teu servo e para a oração dos teus filhos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concede-lhe a benevolência deste homem. Ou seja, ele está pedindo para que Deus o ajude, para que quando ele fosse falar com o rei atendesse e permitisse que ele fosse para Jerusalém para reconstruir os muros. Nessa época, Neemias diz, nessa época eu era copeiro do rei. Agora, capítulo 2, a partir do verso de número 1. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, lembra que aqui o começo do capítulo 2 é 4 meses depois do começo do capítulo 1. Então, o capítulo 1 começa falando sobre o chamado de Neemias. 4 meses depois é que acontece o que vai acontecer, o que vai discorrer daqui para frente, tá? Então, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, porque ele era copeiro do rei, ele que servia o vinho ao rei, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E era um perigo estar triste na presença do rei, porque havia uma lei, o rei podia inclusive mandar matar uma pessoa que estivesse triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do teu coração. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas estão destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para reconstruí-la, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar em Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Agora o verso 9. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros por todo o caminho que Neemias caminhou até chegar em Jerusalém. Vamos lá. Ontem nós lemos esse texto também, e ontem nós tiramos alguns princípios para a nossa vida. O tema da nossa fala de ontem foi ou temer e recuar, ou acreditar e avançar. Ou temer e recuar, ou acreditar e avançar. De repente, Deus coloca diante de você um projeto e você tem que tomar uma posição. Ou você vai ficar com medo e vai recuar, vai se acovardar, ou você vai acreditar que Deus te deu, colocou algo na tua mão e que Ele vai te ajudar. Você vai acreditar e você vai avançar. A escolha que Neemias fez foi de acreditar e de avançar. Não é que Neemias não teve medo. Ele não permitiu que o medo dominasse a sua vida. Você sabe que o medo ele é um péssimo conselheiro. Neemias não permitiu que o medo tomasse conta da sua vida.
Ele não permitiu que o medo liderasse e conduzisse a sua vida. Neemias, ele sabia que havia um projeto de Deus estabelecido para ele, e ele toma a decisão de acreditar e de avançar. Eu acredito, e aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer cumprir. Eu vou fazer cumprir. Essa foi a posição que Neemias tomou. E ontem nós vimos que quando eu tomo a posição de acreditar, de crer e de avançar, eu preciso entender, primeiro, que Deus, ele sempre me responde. Deus sempre me responde. Então, Deus sempre vai me responder. Eu posso ir, eu posso acreditar, eu posso fazer, eu posso correr atrás dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque Deus sempre irá me responder. Deus sempre vai me responder. E Deus, ele vai me responder nem sempre como eu quero. Ele sempre vai me responder. Mas ele nem sempre vai responder como eu quero. Ele vai responder como eu preciso. Deus não faz o que a gente quer, ele faz o que a gente precisa. Porque nem tudo que a gente quer, a gente precisa. Nem tudo que a gente quer é bom pra gente. Então, o que Deus vai fazer por você? Aquilo que você precisa. Por isso que a resposta de Deus, ela pode ser sim, para aquilo que você pede, ela pode ser não, e ela pode ser espere. Entenda que Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para a tua vida. E Deus está firme e fiel nesse plano. Nós vimos que Deus é poderoso, que Deus é fiel, e nós vimos que Deus é misericordioso. Portanto, Deus tem um projeto para a tua vida, e Deus, ele sempre irá te responder. Deus sempre irá te responder. Não sempre como você quer, mas sempre como você precisa, para alcançar o teu projeto de reconstrução. Sabe por quê? Porque Deus está completamente comprometido com o teu projeto. Se Deus levantou você, Deus está comprometido com este projeto. Deus é fiel e Deus irá com você até o fim. Você está entendendo? Então, isso eu preciso entender. Nós aprendemos ontem isso. E também, ontem, nós aprendemos que eu preciso ver. Se eu decidir avançar, se eu decidir acreditar e avançar, eu preciso ter uma visão de duas coisas, tá? Duas coisas. O lugar onde eu quero chegar, você precisa ter na tua mente aonde você quer chegar. Qual que é o projeto de reconstrução? O que você quer reconstruir na tua vida? Você precisa ter isso claro. E você precisa também ter uma visão de onde você está. Aonde que eu estou? Aonde que eu estou? Aonde que eu estou hoje? Eu preciso ter coragem de enfrentar onde eu estou. Eu preciso ter coragem de dizer que o meu casamento não está bem. E que as coisas estão ruins por causa disso, disso, e que isso está errado. Eu preciso ter coragem de olhar para o tamanho da minha dívida. Eu preciso ter coragem para olhar o tamanho do buraco que eu construí na minha vida e que eu me enfiei. E a partir deste olhar, saber aonde eu estou e saber para onde eu quero ir, é que as coisas vão começar a caminhar. Porque se você deseja ir para qualquer lugar, você precisa ter consciência dessas duas coisas. Para onde eu quero ir e aonde eu estou. Porque se eu não souber para onde eu quero ir, eu vou e não vou chegar a lugar nenhum. Tem uma frase lá do filme Alice do País das Maravilhas que diz assim: aquele que não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Aquele que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então eu preciso saber aonde eu quero chegar. E segundo, eu preciso saber onde é que eu estou. Porque se eu não souber onde eu estou, eu nunca vou conseguir chegar em lugar nenhum. Então eu chego ao lugar que eu quero chegar sabendo aonde eu estou. Fazendo uma análise da minha vida e da minha situação nesse momento, tá bom? E aí eu vou caminhando passo a passo. Palavra de Deus para hoje, para o teu coração e para a tua vida. O que a fé te fará? O que a fé irá fazer na tua vida? O que a fé te fará? Primeiro, a fé te fará movimentar. Essa é a primeira lição de hoje, o primeiro princípio de Deus para a tua vida hoje. A fé, ela sempre te fará movimentar. A fé, ela não deixa você no mesmo lugar. É impressionante isso. Porque fé, ao contrário do que muita gente pensa, que, eu tenho fé, então eu vou ficar aqui esperando. Tem muita gente esperando e vai ficar esperando a vida inteira. E nunca vai acontecer nada na vida. Porque a vida não acontece para quem fica esperando. A vida acontece para quem se movimenta. Nós temos uma necessidade
impressionante de nos movimentarmos. Você sabia que uma pessoa que não se movimenta, ela vai travando, ela vai se apagando. O nosso corpo precisa se movimentar. As engrenagens da nossa vida, seja do nosso corpo físico, seja da nossa mente, da nossa alma, seja do nosso espírito, nós precisamos nos movimentar. E a fé é uma força que nos movimenta. A fé é uma força que te move. Ninguém consegue, uma pessoa com fé, ela não fica no mesmo lugar. Se tem algo que acontece com uma pessoa que tem fé, é que ela não fica no mesmo lugar. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que homens e mulheres de fé, eles se movimentaram, eles se moveram. A fé ela sempre é um chamado de Deus para a tua vida, para tirar você de um determinado ponto, de um ponto A, e conduzir você para um ponto B. Então, se eu aprendi que eu devo, para que eu consiga avançar, eu tenho que saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar, a fé é o que vai me tirar da onde eu estou e que vai me conduzir para onde eu quero chegar. Você está entendendo? Então, o que é avançar? Avançar é eu saber aonde eu estou e para onde eu quero ir. Como que eu vou avançar? Pela fé. Porque a fé, ela vai me tirar desse ponto A aqui, aonde eu estou, aonde as coisas estão ruins na minha vida, aonde eu quero sair. Ela vai me tirar desse ponto A e ela vai me conduzir para esse ponto B, aonde eu quero chegar. A fé, ela vai fazer esse movimento aqui. A fé, ela vai te impulsionar. A fé, ela vai te mover. A fé, ela não permite que você não consegue ficar no mesmo lugar. Você se move, certo? Então a fé sempre irá tirar você de um ponto A para um ponto B, certo? E aqui eu quero lembrar, por exemplo, de Abraão. Sabe o que Deus disse para Abraão quando Deus chamou ele para ser pai de muitas nações? Abraão e Sara, que não podiam engravidar, que não podiam ter filhos, e Deus falou algo para eles que era impossível para eles. Deus disse: vocês serão pais de muitas nações. Abraão e Sara olharam para Deus e falaram: nós não seremos, porque nós não podemos. Nós não conseguimos. Aí Deus diz: mas é eu que vou fazer. É eu que vou fazer. O que eu preciso é que vocês creiam. E eles creram. E quando Abraão e Sara creram, sabe o que Deus falou para eles? Sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, o que Deus disse para Abraão e para Sara? Para que a minha promessa se cumpra na tua vida, saia do lugar que vocês estão e vão para o lugar que eu mostrarei para vocês. Saia do lugar que vocês estão e vão para o lugar que eu mostrarei. Deus sempre muda. Deus pegou Abraão e Sara, que eram estéreis, e transformou eles em pais de uma grande nação. Deus pegou Moisés, que era uma pessoa acovardada, que tinha fugido, e transformou ele num líder extraordinário, que conduziu 1,5 milhão de pessoas pelo deserto. Deus pegou Davi, que era um pastor de ovelhas, e transformou ele no maior rei de todos os tempos, no rei de Israel. Deus pegou Pedro, que era pescador de peixes, e disse: a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Olha como que Deus nos movimenta. Olha como que a fé vai nos movimentando. Deus pegou Paulo, que era o perseguidor da igreja, e transformou Paulo num grande apóstolo. Deus pegou Levi, que era cobrador de impostos, que depois se transforma em Mateus, era um cobrador de impostos, e transformou ele num apóstolo, num servo do Senhor. A fé, ela movimenta, a fé muda a nossa vida. A fé transforma a nossa vida. De modo que eu digo para você que fé é quando você se movimenta. Fé é quando você age, é quando você dá passos em direção a Deus e em direção à vontade do Senhor. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. É muito interessante isso, né? Porque a fé é dar um passo para o desconhecido. É você ir em direção ao desconhecido. Eu não sei como que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer, eu acredito. Eu tomo posse, eu acredito, eu sei que Deus vai me dar vitória. Eu sei que Deus vai me fazer alcançar. E aí você levanta e vai. E aí você consegue em nome de Jesus. Segundo,
Sempre você será conduzido e capacitado pelo Espírito e pela palavra. Porque talvez você diga nessa manhã, pastor, como que eu vou? Pastor, como que vai acontecer na minha vida? Abraão e Sara fizeram essa pergunta também. Mas quem vai nos conduzir, quem vai fazer você chegar é a palavra de Deus e o Espírito Santo. À medida que você vai recebendo a palavra, o Espírito Santo vai te orientando. À medida que a palavra de Deus vai entrando na tua vida, à medida que você vai praticando a palavra, você vai se aproximando do ponto B. Você vai saindo do ponto A e você vai se aproximando do ponto B. Daqui uns dias você vai olhar para trás e falar, nossa, quanto que eu já caminhei. Como que Deus já fez na minha vida. Caminhe por fé. Acredite, creia. Porque a fé, ela te faz movimentar. A fé, ela te faz movimentar. O pecado é a incredulidade. Eu sempre digo isso. Eu sempre ensino isso. Para mim, o que é pecado? Pecado é não crer. Existe apenas um pecado. E todas as coisas que a gente faz que são erradas, elas estão dentro deste pecado. Existe um pecado. Existe só um pecado. Eu ensino isso na comunidade. Só existe um pecado. Qual que é o pecado, pastor? É não crer. Eu, quando entrei na igreja, por muitos anos eu pensei que o pecado era desobediência. Depois eu descobri que a desobediência é uma consequência do pecado. Porque o pecado é não crer. Por que que Adão e Eva desobedeceram? Porque eles desobedeceram. Mas por que que eles desobedeceram? Porque eles não creram. Porque Deus tinha falado lá em Gênesis 2,17. O dia que vocês comerem, vocês irão morrer. E por que que eles desobedeceram? Porque eles não creram. Por que que a gente desobedece a Deus? Porque a gente não crê. Por que que um filho, uma filha desobedece um pai? Porque não acredita. Às vezes a criança está ali, o pai fala, não coloca o dedo na tomada, porque senão você vai se machucar, você vai levar um choque. E a criança vai até que ela consegue colocar o dedo na tomada. Por que que ela desobedeceu o pai? Porque ela não acreditou no que o pai falou. Tanto que depois ela nunca mais coloca o dedo na tomada, depois que ela leva um choque. Assim também acontece na vida da gente. Às vezes a gente desconfia tanto de Deus que a gente precisa levar um choque para a gente acreditar em Deus. Fé é acreditar em Deus. Porque o pecado é não acreditar em Deus. É porque não acredita a Deus que as pessoas roubam. É porque não acredito em Deus que as pessoas machucam os outros. É porque não acredito em Deus que as pessoas falam da vida dos outros. É porque não acredito em Deus que as pessoas fazem mal para os outros. É porque não acredito em Deus que as pessoas pecam, que as pessoas erram com todos os outros tipos de pecado. Porque o grande pecado, o pecado mesmo, o pecado é não crer. Por isso que a solução é crer. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então a nossa vida, a questão da nossa vida é crer, é acreditar. É acreditar que eu sou um filho de Deus, é acreditar que eu fui chamado para a santidade, é acreditar que Deus tem um futuro maior e uma vida melhor para mim. O pecado é não crer. Toda vez que você pecar, seja mentindo, seja roubando, seja matando, seja falando mal da vida dos outros, toda vez que você pecar, saiba que o pecado foi porque você não acreditou em Deus. E toda vez que nós pecamos com qualquer tipo de pecado aqui, sabe o que eu e você estamos dizendo? Nós não acreditamos em Deus. Nós não acreditamos, nós não levamos Deus a sério. O pecado é a incredulidade. Você vence o pecado quando você crê. Quando você crê, você vence o pecado. Quando você crê, você obedece. Porque uma pessoa que acredita, obedece. E quando você obedece, a sua vida é reconstruída. Você está entendendo, gente, como que a gente reconstrói a vida? É colocando os princípios dentro do nosso coração. Porque não adianta eu falar que eu acredito em Deus, e citar textos bíblicos, e falar que eu já li a Bíblia, e falar que eu conheço a Bíblia, e falar que eu vou todo dia na igreja, e falar que eu ouço a palavra, mas no meu dia a dia eu continuo praticando as mesmas coisas que eu fazia quando eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu digo que eu fui chamado por Deus, mas a minha vida não diz. Porque o que vai mudar a tua vida é este movimento, é este movimentar-se, é este crer e fazer, crer e viver. Porque no fundo, presta atenção, gente, isso aqui é muito forte. No fundo, você nunca será nada além daquilo que você crê. Sabe o que você é hoje? Aquilo que você acredita.
Sabe o que você será daqui 5 anos? Aquilo que você acredita. Porque a nossa vida, ela está definida entre acreditar ou não. E aquilo que eu acredito, eu serei. E aquilo que eu não acredito, eu não serei. Portanto, eu chamo você para crer. Eu chamo você para acreditar. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre fé. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Jesus diz para as pessoas, a tua fé, ela te salvou. Por quê? Porque somente pela fé mesmo que a gente é salvo. Somente pela fé que a gente é restaurado. Somente pela fé que a gente é transformado. Então, permita que a fé toque o teu coração e transforme totalmente a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que é pecado? É não acreditar. Não acreditar que você foi criado por Deus, que você foi criado em imagem e semelhança de Deus. É não acreditar que Deus tem um projeto e um futuro maravilhoso para a tua vida e continuar fazendo as mesmas bobagens que você está fazendo, que estão estragando a tua vida. Se você quer viver um tempo de reconstrução, você vai ter que jogar um monte de porcaria da sua vida fora. Você vai ter que tomar um monte de posição. Você vai ter que aprender a dizer não para o teu desejo, para a tua vontade. Você vai ter que olhar para os teus sentimentos e dizer para eles, não é assim. Não é assim. Não pense que para Neemias foi tudo fácil. Ele teve que lutar contra os sentimentos dele. Ele teve que lutar contra as vontades dele. Porque ele acreditava em Deus. E quem acredita em Deus está disposto a dizer todos os nãos que a sua alma precisa. E a dizer todos os sims que a sua alma, ela precisa. Se você quer experimentar esse poder de Deus na tua vida, você precisa se dispor a crer. Levantar e crer. O diabo vai falar que você está doente, mas você vai dizer, eu estou curado em nome de Jesus. O diabo vai falar que você não muda, mas você vai falar, eu mudo em o nome do Senhor Jesus. O diabo vai falar que você é incapaz, e você vai falar, a palavra de Deus e o Espírito de Deus me capacitam. Isso fica muito claro quando Davi vai lutar contra o Golias. E Golias fica afrontando ele. E Golias fica se levantando contra ele, tentando feri-lo, tentando machucá-lo com palavras. Tentando dizer que ele era impotente, que ele não conseguia. Tentando dizer que ia esmagar ele, ia ferir ele, porque ele era muito fraco, porque ele não era preparado. De todas as formas, Golias humilha Davi. Mas o tempo todo, Davi está olhando para o Senhor e para a sua palavra. E ele diz assim para o gigante Golias, você vem contra mim com espadas, você vem contra mim com paus, você vem contra mim com escudo e com o seu escudeiro. Você vem contra mim com a sua experiência, você vem contra mim com a sua força, você vem contra mim com a sua história lá atrás de conquistas e de amassar e de destruir os outros. Eu irei contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E a sua vida servirá para os corvos, e eles se alimentarão da tua vida, da tua maldade. Eu oferecerei a tua cabeça ao rei, e eu triunfarei sobre a tua vida, não por causa de mim, mas por causa daquele que está sobre a minha vida. E foi o Senhor que você afrontou, e é o Senhor que vencerá você. Eu só sou o instrumento. Eu só serei o instrumento de Deus. Não foi Neemias que reconstruiu os muros. Não foi Neemias que levantou o povo e que reconstruiu os muros de Jerusalém. Foi o Senhor. Neemias foi o instrumento. Não é você que vai mudar a tua vida. Não é você que vai mudar a tua história. Não é você que vai fazer a coisa acontecer pela tua própria força, pela tua sabedoria, pela tua própria mão. É o Senhor que vai fazer. Você será o instrumento. Por isso que tem que ser obediente. Por isso que tem que ser obediente. Se o Senhor continuar falando para você ir para cá e você continuar indo para cá, meu irmão, vai passar esse ano, vai passar o outro, vai passar o outro, vai passar o outro e você vai estar do mesmo jeito. Mas se você perguntar para Deus, Deus, para onde que eu vou? E Deus falar, é para lá. E você vai? Eu não estou entendendo, mas eu vou. Se Deus falar, vira para cá e você falar, meu Deus, mas será? Mas se a palavra de Deus, se o Espírito Santo falou para ir, eu vou. Aí o Espírito Santo diz, vai com força. Você diz, mas eu não estou com vontade. Mas eu vou. Porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus.
E eu estou dentro de um projeto. É que nem um soldado numa guerra, gente. É que nem um soldado numa guerra. Você não vai encontrar um soldado numa guerra, um soldado que chega para você e diz, escuta, hoje eu não estou com vontade de lutar. Meu irmão, se você está numa guerra, você tem que lutar. Não tem esse negócio de hoje eu não acordei bem. E hoje eu não estou muito animado. Gente, para com isso. Para com isso. E hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou dar esse passo. Hoje eu não. Gente, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum na vida se a gente ficar se rendendo aos nossos gostos, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Para com isso. Você não irá crescer se você ficar com essas coisas na tua cabeça. É preciso ter uma vontade. É preciso que a tua vontade seja plena e obediente à tua fé em Jesus, no Espírito Santo e na palavra de Deus. Aí você pergunta bem para mim, pastor, Deus irá fazer na minha vida muito mais do que você colocou, muito mais do que esse projeto que você tem. Deus irá fazer muito mais, isso é só o começo. Abraão queria ter um filho, Deus deu para ele uma nação. Pedro queria pegar alguns peixes, uma noite inteira sem pegar peixe nenhum, Lucas capítulo 5. Jesus foi e chamou ele para ser pescador de homens. Quem seria Pedro se não tivesse tido um encontro com o Senhor? Nós jamais saberíamos que ele existiu. Haviam tantos pescadores naquela época, nem sabemos quem são. Nunca saberemos. Mas de Pedro nós falamos até hoje. Porque Deus mudou a história de Pedro. E Deus mudou a história de Pedro porque Pedro acreditou. Teve dificuldades para acreditar. Pagou um preço alto por causa disso. Mas decidiu acreditar. Decidiu correr atrás. E por causa disso, fez algo grande. Até hoje nós somos abençoados pela vida dele. Até hoje nós somos abençoados pela vida de Abraão. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Era um perseguidor da igreja. Mas um dia teve uma experiência com o Senhor. E Deus disse para ele, você vai ver o quanto vale sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu. E dizem os estudiosos que Paulo sofreu mais do que o Senhor Jesus Cristo. O flagelo de Paulo foi maior do que o de Cristo. E ele passou a sua vida inteira pregando o evangelho e crendo. E um dos textos mais lindos que tem na Bíblia, está lá no livro de Atos, quando Paulo ele diz assim, em nada considero a minha vida preciosa, a não ser que eu cumpra o ministério e o chamado que eu recebi do Senhor, de pregar o evangelho em todo lugar. A minha vida só tem sentido se eu fizer aquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu correr atrás dos sonhos e dos projetos que Deus colocou na minha vida. E eu quero convocar você para correr atrás dos sonhos e dos projetos que Deus colocou na tua vida e no teu coração. Não se acovarde, não se intimide, não se entregue, não dê um passo para trás, não recue, avance. Avance nesse tempo que nós estamos caminhando junto e acredita. Senta com o teu projeto, se anima, sonhe, acredite. Porque Deus fará grandes coisas na tua vida, na tua caminhada e na tua história. Acredite em nome de Jesus. Neemias acreditou. Ele confiou no Senhor. E isto fez toda a diferença. E eu louvo a Deus pela vida de Neemias, pelo instrumento que ele foi. Porque ele é uma inspiração para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Levanta a tua cabeça, querido. Levanta a tua cabeça, querida. Não fica aí com coisinha. Levanta a tua cabeça e segue. E faz o que Deus te chamou para fazer. Faz o que Deus te chamou para fazer. Você é um soldado que está em batalha. Você é um soldado que está em luta. Eu tenho uma boa notícia para você. Em Cristo, você é mais do que vencedor. Essa batalha já está vencida. Mas isso não significa que ela não tenha que ser lutada. Essa batalha já está vencida, mas ela precisa ser conquistada. E essa conquista é a tua parte.
obedecendo a palavra de Deus e seguindo os propósitos e os planos que Deus tem para a tua vida. Eu quero terminar dizendo para você que no final, sabe o que eu e você seremos? Aquilo que nós acreditamos. No final de tudo, eu e você vamos ser exatamente aquilo que nós acreditamos. Você é aquilo que você acredita. E se você quer ser mais, acredite mais. Se você quer ser melhor, acredite melhor. Simplesmente acredite. Deus abençoe a tua vida nessa manhã. Vamos orar? Pai, eu coloco diante do Senhor a vida e o coração de todos os meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs. Nós estamos vivendo, Deus, 52 dias de reconstrução. E nós temos já visto muitas coisas aqui, Pai, já temos aprendido muitas coisas. Hoje o Senhor nos deu, Pai, um princípio fundamental, extraordinário, para a nossa vida, Pai. Se nós queremos, Senhor Deus, avançar, se nós queremos, Pai, chegar aonde nós projetamos para esse tempo de 52 dias, nós precisamos nos mover, porque fé é movimento. Nós precisamos, Senhor Deus, sair do ponto A em direção ao ponto B. Dar passos, Deus, e acreditar que a cada passo a Tua palavra irá sustentar os nossos pés. É para a Tua vontade que nós queremos ir. É para alcançar este projeto que o Senhor colocou no nosso coração, que a gente tem que ir. Então, mesmo nesse final de semana, nós estaremos caminhando em direção a Ele. Nós estaremos caminhando em direção aos Teus sonhos e aos Teus projetos para a nossa vida. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a vida e o coração de cada um que está aqui, Pai. Fortaleça e guie, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor Deus, levante, Senhor Deus, a cabeça. Olhe, Senhor Deus, para o seu alvo e corra em direção a Ele. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, a Tua graça e o movimento do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo estejam nos conduzindo no Teu amor. Nós colocamos a nossa vida na Tua presença e Te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família e na tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.